todos muito bem-vindos, inclusive os que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova e todos os outros internautas. Tenham todos um bom dia. Vamos iniciar as nossas atividades desse domingo com uma prece, né? Eu convido a todos a mentalizarmos Jesus, o nosso Mestre, Deus nosso Pai, Senhor Jesus. Aqui nos encontramos, nesta casa bendita, onde as energias do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Celestial, se encontram aqui abundantemente, que foram trazidas pela direção espiritual, para que todos nós pudéssemos, ao chegar aqui, aspirar dessas energias, para que nós possamos, cada vez mais, nos encontrarmos fortalecidos para as vicissitudes da vida. E na manhã de hoje, buscamos mais um alimento que essa doutrina traz para todos nós, que vem nos ajudar na melhor compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Permiti, Senhor, que estes prepostos possam nos auxiliar para buscar as melhores palavras, os melhores entendimentos, a fim de que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais destes ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje era para estar o senhor Aurélio aqui, né? Mas infelizmente ele está doente, não pôde comparecer. Então a gente vai substituí-lo com o tema da gente, não com o tema dele, né? Oportunamente ele vai fazer o tema dele. Nós vamos falar hoje sobre o bem e o mal. Quem pesquisou na internet vai ver que o tema que está lá é outro, né? Porque lá está o do seu Aurélio. Então esse tema, o bem e o mal, ele está no Livro dos Espíritos, as questões 629 a 646. Esse capítulo, ele está no Livro dos Espíritos, ele é da lei divina ou lei natural. Nós já vimos uma parte, né, lá atrás, dia 5 de maio, nós falamos das questões 614 a 618, que fala dos caracteres da lei natural. Dia 9 de junho, nós falamos das questões 619 a 628 e falamos sobre o conhecimento dessas leis naturais. E ainda dentro deste capítulo, hoje nós vamos falar das questões 629 a 638, o bem e o mal. Só que esse bem e o mal, ele vai até a questão 646, e ele é muito longo. Então nós vamos falar hoje só das 629 a 638, que são 10 questões, e o resto desse o bem e o mal, nós falamos numa outra oportunidade, para não ficar muito cansativo, também muito desgastante, né? A primeira pergunta de hoje, então, que Kardec faz aos espíritos: que definição se pode dar da moral? Os espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então o homem mais instruído, ele observa mais a lei de Deus. E observando mais a lei de Deus, ele tem mais moral. E ele tendo mais moral, ele sabe o que é bom e o que é ruim.
E ele, sabendo de tudo isso, as suas responsabilidades aumentam mais. Lógico, né? Se eu já sei que praticar o mal está errado, eu tenho que praticar o bem. Então a minha responsabilidade aumenta. Então a moral é a regra para se conduzir o bem. Quer dizer, se você consegue distinguir o bem e o mal, cabe a cada um de nós buscar fazer o bem em vez de fazer o mal, né? Na 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? Como que pode distinguir um e o outro, né? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar, é proceder, e se conformar aqui no sentido de proceder com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei, né? Então, todas as vezes que a gente pratica alguma atitude ruim, nós estamos nos afastando da lei de Deus. E fazendo alguma coisa boa, nós estamos nos aproximando dessa lei de Deus. E nós já falamos lá atrás que a natureza nos ajuda muito na identificação desse bem e desse mal, do que é certo e do que é errado. Na 631, Kardec pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Será que nós conseguimos por nós mesmos fazer essa distinção? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber, não é só crer em Deus, é buscar conhecer a bondade de Deus, né? Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro, o bem do mal. Deus é todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, e buscar essa sabedoria, essa bondade e essa justiça é que cabe a cada um de nós buscar. Lógico que todo bondade, nós vamos demorar muito ainda para chegar em tudo isso, né? Mas de acordo com as nossas evolução, de acordo com a nossa atual jornada, de acordo com a nossa atual evolução, a gente busca essa justiça, essa bondade e essa sabedoria. E o importante em tudo isso é fazer o bem, procurar fazer o mais bem possível que a gente possa fazer, né? Não fazer o mal de forma alguma. É lógico que em alguns momentos a gente vai ter algumas quedas, mas cada um de nós vamos responder, tanto pelas coisas boas que a gente faz, como pelas coisas ruins também que a gente fazemos. Nós temos sim como distinguir o bem e o mal, principalmente agora que nós já conhecemos um pouquinho, já sabemos o que é certo e o que é errado, né? E essa doutrina espírita nos ajuda muito nessa compreensão, nesse entendimento. Basta que a gente estude ela profundamente, que a gente leia esses livros, né? Procure entender, porque ela vai nos ajudar como espíritos que estamos aqui encarnados nessa melhor compreensão. Na 632, Kardec pergunta: o homem que está sujeito a erros, que somos nós, né? Não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? É muito fácil a gente saber isso, né? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis, né? Fazer o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Não tem como errar. Não tem como errar. Eu gosto de determinada coisa? Não, então não faça, né? Eu sou um subordinado, eu trabalho só a hora que o meu chefe está olhando. Não é assim que funciona. Alguém está olhando. Não é assim que funciona, né? Nós temos alguém que está nos olhando. Então não adianta a gente querer enganar. Nós vamos enganar o outro? Vamos, mas nós não vamos nos enganar e nem enganar quem está acima de nós. A nossa consciência vai nos acusar quando nós agimos de forma errada. Então, se eu tenho que estudar, eu vou estudar. Adianta eu falar, eu estou estudando, quando na verdade eu não estou estudando? Não é assim que funciona.
Ah, eu tenho que trabalhar. Eu não trabalho porque não tem ninguém olhando. Não é assim que funciona. Então, é se colocar no lugar do outro, como chefe, ou como subordinado, ou como faxineiro, qualquer outra coisa, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode, né? Em todas as situações da vida. Na 633, Kardec pergunta: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, né? Recíproco e solidário, quando a gente vive em comum com outras pessoas, né? Na sociedade. Então a gente tem essa solidariedade e essa reciprocidade, essa troca, né? Não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Quer dizer, a gente não consegue ser recíproco e solidário com você mesmo, né? Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? E os espíritos respondem: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse, em todas as coisas, essa voz que diz, basta, evitaria a maior parte dos males dos quais a natureza acusa. Então, isso é nossa vida, né? Quando a gente come demais, né, a gente se sente mal, a gente, né, começa, além de ser prejudicial à nossa saúde. Assim é na natureza. A gente vê a ambição desvairada de certas pessoas, né? A ganância de querer ganhar muito, né? De querer enriquecer muito e destruir a natureza por causa de tudo isso, né? O orgulho, o egoísmo, buscando as coisas somente para si, sem compartilhar com o nosso próximo, né? Entre tantas outras paixões inferiores. Tudo isso nos leva à nossa destruição. Nós vamos atraindo doenças que não existiam, nós vamos destruindo a natureza, nós vamos sentindo que o ar não tem mais aquela pureza que tinha antigamente, então tudo isso vai nos prejudicando. Então, na atualidade, nós vemos hoje muito desmatamento, muita poluição, os rios sujos, a natureza sendo violentamente agredida pelo ser humano, pelo homem. Nós precisamos mudar tudo isso. Nós precisamos começar a cuidar melhor dessa natureza que Deus colocou para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado nessa encarnação. Só nessa? Não. Nós vamos ter que voltar aqui, nós não vamos sair daqui perfeito. Não vamos sair daqui perfeito nessa encarnação. Nós vamos ter que voltar aqui de novo. Então, aquilo que nós estamos cuidando da natureza nesta encarnação, nós vamos utilizar ela na próxima encarnação. E aqueles que não acreditam na reencarnação? Ah, não vou voltar mais. Mas vai deixar os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Eles vão continuar precisando de tudo isso. Então, acredite ou não na reencarnação, é necessário que cuidemos da natureza. Na 634, Kardec pergunta: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Será que Deus poderia já criar os espíritos em melhores? Já vem perfeitinho, né? Para que passar por tudo isso? Já vem como um ser angelical, né? E os espíritos respondem, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Deus deixa para nós escolhermos o caminho do bem ou do mal. Tanto pior para ele se toma o mal.
sua peregrinação será mais longa. Quer dizer que se a gente escolhe o caminho do mal, nós vamos ter que ser bom, gente. Uma hora ou outra nós vamos ter que ser bom. Se a gente escolhe o caminho do mal, pior para nós, vai demorar mais. Né? Então, quanto antes a gente ser bom, melhor para nós. Né? Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Então, se nós estamos aqui encarnados, é necessário para o nosso enriquecimento, para o nosso aprendizado. É a justiça de Deus que nos fez todos iguais, simples e ignorantes. Nos dá as mesmas oportunidades. Ninguém é privilegiado, não. Aquele teve o privilégio. Todo mundo fala, Chico Xavier é privilégio. Vai passar o que ele passou. Ele já passou pelas vicissitudes nossas para ser o que ele é. Né? Eu quero ser igual a ele? Quero. Então eu preciso trabalhar como ele trabalhou. Chico Xavier dormia 2 horas por noite. Ele trabalhava 22 horas. Dormia 2 horas por noite. Né? Então cabe a cada um de nós a escolha. As vicissitudes das vidas, né? As dificuldades da vida, vicissitudes são as dificuldades da vida, as anuâncias da vida, é que nos ajuda neste crescimento, que faz com que a gente aprenda com as dores, com o sacrifício, com o trabalho, é que nós vamos ficando espíritos mais fortes, mais fortalecidos, aprendendo mais. Temos aos nossos lados as pessoas certas, né? Para nos impulsionar neste crescimento. Mas muitos procuram outros caminhos. Muitos procuram, eu briguei com aquele amigo do escritório, da fábrica, não quero mais amizade com ele, não converso mais com fulano. Não quero nem saber mais daquele fulano. Gente, se nós não fizermos nessa encarnação, vamos fazer em outra. Nós já não estamos aqui no caminho, nós já não estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada. Vamos se conciliar com aquele irmão, vamos fazer já, a gente não sabe qual que é a próxima encarnação nossa, qual vai ser a nossa condição, será que nós vamos ser espírita, ou não vamos ter religião nenhuma, ou voltar num outro lugar muito mais complicado para a gente se reconciliar com esse nosso irmão? A lei de Deus, ela é inexorável, ela tem que ser cumprida, todos nós temos que se afinizar com todas as pessoas. Aí a gente fala assim, mas eu sou duro, eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. Aí numa outra encarnação, de novo, eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. Aí numa outra encarnação, vem aqui como gêmeos sianeses. Nasce tudo num corpo só com 2 cabeças, vocês vão ter que se dar. Vocês vão ter que se acertar, ou de um jeito ou do outro, vocês vão ter que se acertar. Então essa é a lei de Deus. Nós temos que nos afinizar com todos, com quem a gente goste ou com quem a gente não gosta. Né? Então, essa lei de Deus vai ser cumprida, ou de um jeito ou de outro, ela vai ser cumprida. Na 635, Kardec pergunta: as diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Será que ela não é uma regra uniforme? Essas posições sociais, será que ela não é uma regra uniforme? Que posição social que ele está querendo dizer aqui? Uma hora nós nascemos ricos, outra hora nós nascemos pobres, uma hora pele branca, outra pele negra, outra, né? Uma hora numa situação, numa religião, outra noutra. São as diferentes posições sociais. E os espíritos respondem: essas diferentes posições sociais estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Então, se existem essas diferenças na lei social, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, ora nós vamos nascer rico, ora pobre, ora num corpo, ora em outro, para o nosso crescimento. Nós temos que ser espíritos perfeitos. E para nós sermos espíritos perfeitos, nós temos que vivenciar todas as experiências.
Aí a 635 ainda continua, né? As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, né? Muda segundo o tempo e os lugares. Resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essas necessidades estão na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos uma em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades ou de artificiais ou de convenções. Então, cabe a cada um de nós que nascemos em posições e lugares diferentes, em condições sociais diferentes, em lugares diferentes, buscarmos aquilo que é essencial, daquilo que é real, que nós realmente precisamos. Então, aprender a diferenciar essas necessidades reais das artificiais, está aí a solução dos nossos problemas, né? Está aí a solução da nossa atual jornada. O que é real para mim e o que é de convenção? As necessidades reais são aquelas que nos foram colocadas. Deus faz tudo certo na natureza. Vai errar na minha vida, na vida de cada um de nós? Não. Deus faz tudo certo. Deus me põe na família certa, com a esposa certa, com o marido certo, com os filhos certos, com os avós, com os amigos, no trabalho, na rua, com o vizinho, com tudo. Tudo está certo. Nós achamos que está errado. Então isso é necessidade real. É a gente ter a realidade de buscar sempre o melhor com estas pessoas, né? Então, todas essas pessoas que nos foram colocadas à nossa volta fazem parte do nosso crescimento. E eles também fazem parte para que nós possamos ajudá-los a crescer. Eu tenho condições de fazer com que esse meu amigo ou parente cresça, faça. Mas se ele também tiver a oportunidade de fazer com que você cresça, a obrigação é dele. A sua obrigação também é fazer crescê-lo. Se você não fizer, amanhã você vai ser cobrado. Ah, mas ele não faz, o problema é dele. Nós não estamos aqui para corrigir o outro. Nós estamos aqui para se corrigir a nós, né? Então nós temos que viver bem com todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Teremos que ajustar, seja pelo amor, seja pela dor. É como nós já falamos, né? A lei de Deus, ela é inexorável, ela vai ser cumprida de uma forma ou de outra. Na 636, Kardec pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Lógico que não, né? Ela é absoluta porque a lei de Deus é imutável. As leis de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, a diferença está no grau de responsabilidade de acordo com o nosso progresso, de acordo com a nossa evolução. Como nós dissemos lá atrás, na primeira questão, quanto mais nós aprendemos, mais nós somos responsáveis. Quanto mais nós sabemos distinguir o bem do mal, o certo do errado, mais nós somos responsáveis. Então, as leis de Deus são eternas, são imutáveis, elas não se modificam, mas a nossa compreensão é que vai mudando à medida que nós progredimos, à medida que nossa responsabilidade vai aumentando. Se sabemos fazer o bem e não fazemos, nós seremos mais penalizados. Agora, se nós não sabemos fazer esse bem ainda lá atrás, em encarnações pregressas, onde a gente não conhecia o bem ainda, a nossa responsabilidade, lógico, que é menor, porque a gente não sabia ainda fazer o bem. Na 637, Kardec pergunta: o selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana, ele é culpável? Quer dizer, o selvagem, né, aquela pessoa, né, que matava outro ser humano para se alimentar, será que ele é culpável? E os espíritos respondem: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem,
O homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. A partir do momento que a gente sabe o que está fazendo, nós somos mais culpáveis, né? As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Quer dizer, quem sabe mais vai ser mais penalizado, quem sabe menos vai ser menos penalizado, né? O homem, frequentemente, comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. Então, quanto mais a gente compreende o certo e o errado, mais a gente compreende o bem e o mal, né, é tudo de acordo com a compreensão e com o nosso progresso moral, né? E essa resposta ainda continua. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Então não poderia ser diferente. Se eu sei que a maldade é errado e eu faço a maldade para uma outra pessoa, um simples beliscão, um simples pensamento ruim para determinada pessoa, eu estou sendo muito mais culpado do que aquele selvagem que matava outro ser humano para se alimentar, porque ele estava obedecendo os seus instintos de fome. Ele matava para se nutrir, mas ele não sabia que aquilo é errado. Agora eu sei que mandar pensamento negativo, uma ruindade para uma outra pessoa é errado e eu faço. Quem que é mais culpável? Eu, que já sei que eu não posso fazer isso, ou o selvagem que não podia fazer aquilo, né? Então, o selvagem vai ser sempre menos culpável. E na última questão, na 638, Kardec pergunta: algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? No que os espíritos respondem: ainda que necessário, não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem não é senão mais culpável quando comete, porque ele compreende melhor. Então, conforme nós vamos passando de uma existência a outra, nós vamos aprendendo mais, a gente vai entendendo que não é necessário que o homem pratique o mal. Não é necessário que o homem faça o mal. Quando nós estivermos mais depurados, nós compreenderemos melhor este mal e o mal vai deixando de existir. Toda maldade será punida. Deus não pune, não premia ninguém. Nós nos punimos, nós nos premiamos. Então, se eu faço mal, eu sei que amanhã eu vou ter as consequências. Se eu faço bem, amanhã eu também vou ter as consequências. Todo bem que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. E todo mal que eu faço hoje, amanhã também eu vou colher. É uma bola de ping-pong, bate e volta. Mandei maldade? Vai voltar maldade. Mandei bondade? Vai voltar bondade. É assim a vida, né? Por isso, gente, se você tem inimigo, isso não é importante. O importante é você não ser inimigo. Eu faço de tudo para o meu companheiro, mas ele não quer saber de mim. Eu faço de tudo para aquele amigo de trabalho, mas ele não quer saber de mim. O problema é dele. Faça a sua parte. Amanhã ele vai ser cobrado por tudo isso, né? Fulano me magoa. O problema é dele. O importante é você não magoar. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Em tudo na vida. É como eu disse, é uma bola de ping-pong. Bate e volta. Manda bondade, vai voltar bondade. Manda ruindade, vai voltar ruindade. É a vida. É a lei da vida, né?
É a mesma coisa nas guerras aqui. Às vezes as guerras são necessárias. A gente viu povos aí, né, os japoneses totalmente destruídos, né? As guerras hoje é uma potência mundial. É necessário, às vezes, a destruição. Mas será que a destruição só pelas guerras? Será que a natureza não poderia fazer a parte dela, né? E sem a intervenção do homem? Eu acredito que sim. Mas nada vai passar impune. É a mesma coisa nas guerras que destroem os nossos semelhantes. Aquele que for causa dessas destruições sofrerá as consequências dessas atrocidades. Todos. A gente viu várias guerras no mundo, né? Teve guerras religiosas, guerras das cruzadas, guerras civis, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora nós estamos vendo aí Israel lá com a Palestina, a Rússia com a Ucrânia, quantas destruições, quantas pessoas sofrendo, né? Passando fome, dor, doentes, braços amputados, pernas amputadas. Quem é responsável por tudo isso vai sofrer as consequências. Como nós dissemos, a lei de Deus ela é inexorável. No mundo de hoje, onde a gente tem tanta informação, tanto conhecimento, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, e ainda existe isso nos nossos meios, lamentável. Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje. Eu espero que todos tenham entendido. Esse tema, ainda vamos continuar ele numa próxima oportunidade, porque são muitas questões. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando Jesus, o nosso Mestre,